Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como estão? Se você chegou até aqui, parabéns! Você alcançou o último módulo do Teologia para Filhas, um Outubro Rosa diferente. E eu espero que esteja sendo diferente de verdade para você. O tema da nossa aula hoje é o Chamadas para Frutificar. E o texto que vai dar base para a nossa aula está em João 15,16, que diz assim: Não foram vocês que me escolheram, mas eu as escolhi para irem e darem frutos e que o fruto permaneça. Essa é uma declaração do Senhor para nós, do nosso Jesus para nós. Não foi vocês que me escolheram, ele disse, mas eu as escolhi para irem e frutificar e fazer com que esse fruto permaneça. Olha que declaração, olha que confiança que ele colocou nas nossas mãos. Essa realmente poderia ser chamado de um voto de confiança, né? Poderia se chamar voto de confiança. Sabe o que ela significa? Que o seu chamado não é um acaso, não é um deixa a vida me levar, não é algo que você pode sair procurando que você vai encontrar. Isso significa que o seu chamado é uma escolha de amor para a sua vida e que essa escolha vem acompanhada de um propósito que é frutificar. Deus não te chamou apenas para ser abençoada, Ele te chamou para ser a bênção. Vocês vão me ouvir dizendo isso sempre. Nós somos a bênção. Nós não fomos restauradas, nós não somos restauradas para a gente ficar bem, para que a gente se sinta bem. Nós somos restauradas para trazer frutos, para gerar vida. Frutificar significa manifestar o resultado da presença de Deus através da sua vida. E fruto no reino é tudo que glorifica o Pai. Presta atenção. Fruto é tudo que glorifica o Pai. Pode ser um coração transformado, pode ser um coração que abençoa, pode ser uma atitude que inspira, um ministério que alcança. Fruto é tudo aquilo que revela Jesus em você. Jesus disse em João 15,15: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse ou essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, minha irmã, o segredo da frutificação não está na sua força. O segredo da sua frutificação está na conexão sua com a videira. Nós somos o ramo nessa videira. Estão me entendendo? A árvore não se esforça para dar fruto, ela apenas permanece ligada à raiz. E é assim com a gente. Quanto mais ligadas a Cristo, mais naturalmente frutificamos. Em Gênesis 1:28, Deus diz o quê? Ele diz: frutificai e multiplicai-vos. Essa primeira ordem foi dada à humanidade logo no começo de tudo. E ela continua sendo espiritual. O coração de Deus é ver a sua vida se multiplicando em nós. Ele nos chama para dar frutos, frutos de caráter, frutos de amor, frutos de paciência, frutos de domínio próprio, de mansidão, de bondade. Tanto que Gálatas 5:22 vai dizer o quê? O fruto do Espírito é amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes é o fruto do Espírito Santo refletindo através da nossa vida. Então, olha só, eles são formados à medida que o Espírito Santo trabalha através da nossa vida. Porque quando você tem, presta atenção nisso, que é muito importante. Quando você tem amor, que é uma virtude do fruto do Espírito, você não tem amor para si mesmo, você tem amor para o outro. Quando você tem alegria, alegria é para servir o outro. Paciência é para a gente ter paciência com o outro. Bondade, fidelidade, mansidão é para servir ao outro.
E aí depois ainda vem os frutos de serviço, quando o nosso amor se torna uma ação, quando nós servimos, quando nós ajudamos, quando nós lideramos, quando a gente acolhe quem está precisando e quando a gente ama as pessoas no verdadeiro amor de Jesus. Quando a gente ama as pessoas e amamos elas em nome de Jesus. Esses frutos são sementes que Deus espalha através da nossa obediência. Então, aqui eu falei já de 2 tipos de frutos, né? Vou falar um terceiro, então, que são os frutos da multiplicação. Quando vidas são alcançadas por causa do nosso testemunho, quando alguém olha para você e vê Cristo, isso é fruto. Quando uma amiga começa a orar porque viu a tua fé, isso é fruto. Quando a tua família muda porque você decidiu permanecer firme em Cristo, isso é fruto. Mas Jesus nos ensina algo ainda mais importante, que não é qualquer fruto que glorifica o Pai. Não é. Sabe qual é o fruto? Lembra da última aula? É o fruto que permanece. O que nasce da carne é passageiro e o que nasce do Espírito é para a eternidade. E a gente precisa ter uma mentalidade de eternidade. Então, minha irmã, nós temos 3 inimigos da frutificação. Qual que é o primeiro? O primeiro poderia ser chamado de esterilização ou esterilidade espiritual. Quando a gente conhece muito da palavra, sabe muito sobre o que a Bíblia diz, mas não aplica, né? O segundo pode ser a distração, que a gente já viu aqui. Quando o coração está dividido entre muitas coisas, a gente não tem foco. A gente não tem foco com as coisas de Deus. A gente não aprendeu a colocar Deus, o reino, em primeiro lugar na nossa vida. Aí a gente perde o que é essencial. E o terceiro é a autossuficiência. Autossuficiência. Quando a gente tenta fazer tudo sozinho, sem depender do Espírito Santo. Quando a gente se acha soberana. E assim, essa soberania talvez seja mais perigosa. Porque quando você se acha autossuficiente, dificilmente você vai compreender que precisa de Jesus, que precisa de ajuda, que precisa do Espírito Santo. Por quê? Esse orgulho, essa soberba, acaba te cegando para enxergar o que é essencial. Mas vocês viram que a gente leu ali mais para cima, ó? Sem mim, nada podeis fazer. O que ele está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo falar com isso? Ele está querendo dizer que sem ele a gente não pode dar frutos que permanecem. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não pode dar frutos com esse dinheiro. Você pode até ter um carro do ano, mas isso não preenche o que você tem aí no seu vazio, na sua existência humana. Porque o que preenche, o que deixa tudo completo é a presença dele. Sem ele, até o dom mais bonito que você pode ter vai se tornar algo vazio. Por isso, o segredo do fruto é permanecer. Permanecer em oração, permanecer na palavra, permanecer no amor, permanecer na obediência. Quando a gente permanece, o Espírito Santo faz o invisível florescer. Ele tira flores de onde você só vê deserto. E sabe o que é mais bonito? Deus não está procurando mulheres perfeitas. Ele não está procurando as supergraduadas. Ele não está procurando aqui as poliglotas. Se você for, amém. Amém. Vai ajudar muito. Mas o que ele procura mesmo são corações férteis. Corações que dizem de verdade: Senhor, eu tô aqui, me usa minha vida. Mas não é da boca para fora. Não é usa a minha vida e quando alguém te chama você tá sempre preocupada. Usa a minha vida, mas na primeira necessidade você não pode ir. Usa a minha vida, mas quando alguém pede uma oração para você, você fala: não sei orar. Entendem? Como que é importante você estar posicionada onde você estiver? Que a gente tá falando aqui de coisas muito simples. Muito simples. Fazer uma oração para alguém ou orar com alguém, né? Que esse é o ideal. Não falar, você ora por mim? Não, eu oro com você. Orar juntas, tá? Tem amigas de oração, tem amigas que você grita lá, ó, amiga, me liga, vamos orar juntas. Tem essas amigas, isso aí muda tudo, muda tudo. Então, tenha alguém que você pode confiar, tenha alguém uma amizade madura, com uma pessoa madura, que não vai te julgar, que vai orar com você, que vai ver os seus frutos, vai ficar feliz com você. O Senhor, ele pega a sua entrega, ele pega a nossa entrega e transforma em semente. E é algo que a gente não vê. Porque também a gente não precisa ver isso. A gente precisa entregar. Ele pega o que a gente está entregando e transforma numa semente na vida daquela pessoa. Gente, isso é milagre. Isso é a coisa mais linda que a gente pode ver acontecendo. Quando você faz algo pro reino, presta atenção. Quando você faz algo pro reino, de verdade, sabe? Genuinamente. Isso se transforma numa semente.
Isso transforma numa semente. O Senhor tem o poder de transformar a sua ação em uma semente na vida de alguém. E essa semente vira fruto. E o fruto se multiplica. E o que era apenas uma história de dor pode se tornar um testemunho que alimenta outras vidas. O fruto não é para exibição, é para alimentação. Você frutifica para nutrir outras vidas. Se fruto é um alimento, o fruto da sua vida vai nutrir outras vidas, vai alimentar outras vidas. Por isso, quanto mais madura uma mulher se torna, mais generosa ela é, mais usada ela é, porque ela tem frutos maduros para alimentar as outras vidas. E o Senhor te deu a capacidade de ser essa mulher madura, não só de ser, né, de ter amizades maduras. Então, quem você está sendo para as pessoas ao seu redor? Está sendo generosa? E aqui vocês sabem que a gente não está falando sobre dinheiro, né? Tá tirando um tempinho aí para passar juntas? Quando alguém precisa? Eu tenho 2 frases que eu gostaria que vocês anotassem aí no caderninho do Teologia para Filhas. A primeira frase diz assim: ser filha é o começo. Coloca aí, ser filha é o começo. Aí deixa algumas linhas para você escrever o que você pensa sobre essa frase. O que você pensa sobre ser filha? Ser filha é o começo. Agora, ser frutífera é o propósito. É o propósito. Ser frutífera é o propósito. Porque você não é filha só por ser filha à toa. Ser frutífera é o propósito. Então, hoje, o Espírito Santo está nos mostrando que não é sobre ser filha, mas não é só sobre isso. É sobre o propósito que o Senhor quer entregar para a sua vida. Então, não guarde o que Deus te entregou, compartilha. Não esconde o que você já aprendeu com ele. Ensina. Ensina para uma pessoa, ensina para 2, ensina para 3. Ensina o que você aprendeu. Não retenha o amor de Deus na sua vida. Derrama ele na vida das pessoas. Porque o fruto que nasce do Espírito é o legado que o tempo não vai apagar. Grava aí. Quem permanece em Cristo não apenas floresce, mas frutifica. E seu fruto revela quem é a raiz. Seu fruto revela quem é a raiz. Tem uma passagem de Paulo que ele fala assim, né? As pessoas pedem uma carta, um documento, para que ele mostre o resultado dele em uma determinada cidade. Se eu não me engano, é Corinto. Vou deixar aqui na descrição depois esse texto para vocês. E é interessante que ele fala, a minha carta são as pessoas. Gente, isso me pegou de um jeito. A minha carta são as pessoas. Ele não quis fazer um documento falando sobre o que ele estava fazendo lá. Ele quis que as pessoas dissessem. O testemunho delas seria a carta para ele, a carta de referência dele. As pessoas podem ser chamadas de sua carta de referência? Quero que você pense sobre isso, analise a sua forma de contribuir para o crescimento do reino, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula desse módulo. Eu espero que você aproveite muito. Nós estamos agora partindo já para o final aí, caminhando para o final. Então, você é chamada para frutificar, florescer e frutificar. Que Deus te abençoe. E amanhã nós continuaremos esse módulo com uma aula especial que se chama Multiplicando o que você recebeu. Para aprender, essa aula é para você aprender a transformar o seu testemunho em um instrumento de transformação. Eu vou melhorar aqui. Você vai transformar o seu testemunho em um instrumento de transformação. Até lá, permaneça ligada à videira e frutifique no amor de Deus. Que Deus abençoe.